Vamos lá, se é pra abraçar o capeta, vamos lá, vamos ouvir ele gritar, vamos lá. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra... Eu vou começar a live falando dessa aberração. Bom, obrigado, Riso, por tornar meu dia muito melhor depois de eu ver a música Divisa de Fogo, Varão de Guerra, né? E eu gosto muito que uma música é criada, né? Criando uma espécie de um mito de um guerreiro que chega, né? Um varão de guerra, que ele vem pra guerrear, acho que enfrentar lá os espíritos obsessores, né? Eu vi pessoas na internet agradecendo a existência do Pastor Mirim e eu vou endossar esse discurso. Olhando bem aqui pra vocês, é raro olhar pra câmera, o Pastor Mirim é necessário, assim como o Pablo Marçal é necessário, assim como o Oruan é necessário. Eu sou muito grato pela existência do Oruan. E muitas pessoas já falaram, Renan, o Oruan, boa parte do sucesso dele se deve ao fato de vocês estarem expondo ele, colocando tanto na mídia. No que eu retruco, ora, é muito importante que o Oruan esteja muito na mídia. E na verdade, o sucesso do Oruan é desejado por nós. Lógico que no mundo ideal, nem haveria Oruan. Mas nós não estamos falando de mundo ideal, a gente está falando de uma guerra. E nesta guerra, que sequer começou, o fato do outro lado ter um porta-voz que é hit no Spotify, que toca na TV Globo, que participa de grandes festivais e que fica opinando por aí e fazendo a defesa do líder, ou um dos líderes do Comando Vermelho, é muito importante. É colossalmente importante que as pessoas saibam que isso está sendo naturalizado. Então toda vez que o Oruan fala, mais clara fica a necessidade de uma guerra. Toda vez que o Oruan se expõe, mais óbvio fica que existem Brasis diferentes que não tem como conviver. O que eu quero dizer é, talvez eu não tenha como conviver com o Brasil do fã do Oruan. Até que ponto você está afim de conviver com outro no Brasil? Até que ponto você está afim de conviver com o absurdo? Eu vejo o nosso querido Arthur, né, fala o tempo todo, Renan, essa porra não vale a pena, cara, é melhor ir embora. E a sensação, que se você é uma pessoa de bem, a sensação que vem é que não vale a pena lutar pelo que é certo no Brasil, porque os brasileiros, eles têm, vamos dizer, de maneira muito clara, a vontade de abraçar o errado e o absurdo, e é uma necessidade grande. E as pessoas não fazem isso apenas porque são enganadas, elas fazem isso por vontade. Então a pessoa abraça o Marçal porque ela também quer dar um golpe igual ao Marçal. A pessoa abraça o Pastor Mirim porque ela quer ser agraciada com uma benção fácil, né? Um ganho fácil do Pastor Mirim. E você ficar convivendo com isso o tempo todo, isso vai te amargurando. Saber que existem milhões de brasileiros que gostam do Oruan e que defendem o Oruan e não se iludam, eles existem. Eu recebo mensagem deles em bases regulares. Bases regulares, chegam mensagem pra mim de pessoas que falam, aí, tá ligado, tu tá com inveja do leque. Aí sabe o que eu respondo? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê? Carro de quê que eu tô com inveja? Doruan. Carro de quê que eu tô com inveja do leque? E eu recebo essas mensagens. E aí você vai ver o perfil, é quase sempre o mesmo. É um jovem, em geral, negro ou pardo. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida dura. E que não tem nem noção do quanto o problema Oruan impacta. Ele não faz os pontos. E ao não juntar os pontos, ele se torna uma vítima, às vezes, né? Ele não compreende as relações de poder. Ele vai lá, a família dele eventualmente mora num bairro de periferia submetida ao tráfico, e aí ele tá lá defendendo uma liderança do tráfico que submete a família dele. Ele não vê as correlações e eu fico agoniado, falo, cara, porra, você não precisava estar assim. E aí eu respondo, eu recebo essas mensagens no Instagram, eu respondo a pessoa, cara, porra, acorda, desperta. Aí o cara, carro de quê? O ponto é assim, quando a gente começa a não ter como conversar com o outro, quando parece que você tá dando murro no ponta de faca, ou quando você tá conversando com uma parede, você começa a ficar desesperado. E vários setores do Brasil, a conversa é como se fosse na parede. Você não consegue fazer a pessoa ter uma reflexão e sair daquele ponto do erro. Então, né, sabe, conversar com o lulista. Você vai conversar com o lulista é muito difícil. As pessoas ficam justificando coisas que não deveriam ser aceitas.
Porque existe uma espécie de uma linha, que é uma linha de civilidade, uma linha de racionalidade mínima, tá? Que a partir dali a gente pode discordar. Ora, não há problema algum de eu ver um cirista e eu ficar discordando dele, de um esquerdista progressista, de um progressista radical. Se uma linha básica existir, existe um grupo de pessoas que deturpam o cristianismo de tal modo em que eles usam a religião para roubar pessoas. E, em geral, as pessoas estão dentro do universo do neopentecostalismo. Isso é uma linha. Não dá para jogar. Se essa pessoa tem defensores, os defensores estão errados. E aí é nós ou eles. Uma pessoa que defende o tráfico de drogas, é nós ou eles. Já passou do ponto em que vamos tentar convencer, porque não tá dando pra convencer. E o absurdo vai corroendo institucionalmente tudo que a gente vive e a gente começa a ficar desesperado. Pergunto pra vocês não ficam desesperados? Não dá uma agonia em vocês? Porque em mim dá. Em mim vem essa agonia, uma agonia desesperadora. Então o Oruan, ele tá servindo para mostrar para milhões de brasileiros que não querem viver sob a égide do crime, que o crime venceu e que você vai ter que tomar medidas extremas. Eu reputo ao Oruan ser um sintoma de uma febre. O Oruan é a febre, desculpa, a febre é um sintoma de uma doença, certo? É o sintoma mais visível. E é como se fosse o corpo começando a lidar com aquilo. O Oruan gera anticorpos. O Oruan é assim, a infecção ficou muito clara, você gerou anticorpos, você tá com febre. Então nós estamos com febre. Graças a Deus nós estamos com febre. Graças a Deus o corpo está suando, o corpo está quente. Então eu agradeço ao Oruan por fazer com que nós possamos falar disso. Graças ao Oruan, a gente está tratando do problema dessas ONGs, do dinheiro de fora, do serviço público no Brasil, das prefeituras e empresas públicas também financiarem shows de gente que faz apologia ao crime organizado. Isso acontece. O pastor Mirim, ele em grande medida está servido para que a gente possa falar algo que ninguém falava. Que existe uma indústria de roubo de pessoas humildes dentro de um neopentecostalismo que é, ele em si, uma deturpação da religião cristã. E que a gente não fala. Quem fala é a esquerda, só que a esquerda, veja só, a esquerda é anticristã. E por ser anticristã, era anti-religião, a esquerda segue premissas marxistas, a religião como uma ideologia que justifica uma relação de poder, a grossíssimo modo. Então a esquerda combate a religião porque sim. E na verdade, quanto melhor a religião, ou quanto mais virtuoso um líder religioso for, mais demonizado será para a esquerda. Agora, vamos combinar que não pode roubar? E eu falo a mesma coisa para os católicos também, né? Vamos combinar que não dá para ter padre pedófilo? Vamos combinar que a esquerda abraça o padre que gosta de comer moleque? Vamos combinar que, assim, tem que ter uma linha e da linha para baixo não tem conversa, não tem diálogo? E que só tem combate? Porque o absurdo no Brasil demanda apenas combate, ele não demanda mais conversa. Ele nos pede vontade de luta. Lembra um dia eu comentei com vocês que o presidente do partido do Marçal veio ter uma reunião conosco para nos chamar a entrar na campanha do Marçal? O absurdo bate a porta, você entendeu? O absurdo vem até você. O absurdo te quer por perto. Não tem diálogo. A gente falou, esquece, aqui o lance é outro, nós não somos a mesma coisa. Mas esse mesmo cara bateu na porta de outros, né? Políticos, vereadores eleitos que se reelegeram com ele, Caio Coppolas, e a galera tamo junto. Por quê? Porque ninguém vale nada. Porque todo mundo topa dialogar com o absurdo. Então a Rede Globo vai dialogar com a Oruan, não apenas porque a Rede Globo é leniente, talvez até concorda e divulgue o crime organizado. É também porque o Oruan é famoso e é grande, e a fama, o poder, né, aproximam. Mesma coisa o Marçal. Mesma coisa o prefeito Mirim, né, o pastor Mirim. Nós somos as pessoas que não aceitamos isso. Porque se você aceitar, você perde a sanidade. Você não perde apenas a dignidade. Eventualmente, tua dignidade já foi perdida, não porque você não luta contra isso, mas simplesmente porque ser brasileiro retira a tua dignidade. Alguém tem que falar basta, alguém tem que falar não. Eu agradeço a existência do pastor Mirim. Ele é um dos maiores sucessos. Eu vou dizer que o pastor Mirim, ele é o sucesso do ano nas redes sociais. Ele é o grande nome de 2025, porque ele é absurdo. Que os evangélicos passem a falar, não dá. E tem gente que faz isso, eu já vi, tem muita liderança séria evangélica. E esses caras não podem estar sozinhos. Então nós temos que tirar o absurdo da frente. E o absurdo gera para todos nós um dano incomparavelmente maior do que as discussões teológicas esquerda, ou ideológicas. E nós temos que viver num mundo que está acima da risca de giz, que eu chamo de linha de civilidade, a linha civilizacional. E a coisa mais brasileira, a essência da risca de giz é a picaretagem. A picaretagem, ela tá presente em tudo, e a picaretagem, ela é a regra. E a picaretagem é complicada porque quase nunca a picaretagem está indo lá para te agredir. A picaretagem existe para te convencer a cometer um erro.
Então, o uso da violência, né, em sociedades que você tem, por exemplo, grupos terroristas ou grupos radicais de toda sorte, grupos religiosos e tal, ele vai lá e ele te mata. Ou ele domina a sua região, ele te impõe uma estrutura ilegítima de governança, beleza. Aqui não. Aqui o picareta, ele te convence a fazer algo que te leva a erro. E eles estão por todos os lados. E o nosso problema é isso, nós somos a sociedade da picaretagem. E a gente sabe disso no fundo. A gente fala, cara, ó, brasileiro, não sei o quê. Sim, cara, nós vamos ter que resolver isso. O Brasil é um país que tem leis, nós temos um processo legiferante maluco, nós temos códigos para tudo, né? Com consolidação das leis trabalhistas, um calhamaço para regular a relação patrão-funcionário. Porque a gente parte de uma premissa tão bizarra de que nós não devemos confiar nos outros, e a real é que os brasileiros não confiam nos outros, que portanto vamos regular tudo por lei, né? E aí você vai criar regras para tudo, e aí isso, em vez de diminuir a sociedade de baixa confiança, isso aumenta a sociedade de baixa confiança. Nós nos tornamos cada vez menos confiáveis. E isto, meus amigos, isto não é correto. Parece que o nosso herói Pastor Mirim, ele encontrou o Pablo Marçal. E eu queria falar sobre uma coisa chamada teoria da convergência. Existe na evolução. Na evolução, animais que não possuem a mesma origem genética, eles acabam por pressão ambiental e processo evolutivo, né, pressão seletiva, a ficar parecidos no final, sem ter em si um compartilhamento dos genes. Vocês entendem isso? Veja a evolução convergente acontecendo diante dos seus olhos. Isso é evolução convergente. Para você ser um picareta no Brasil, você vai convergindo a parecer algo. E é físico. Qual é a evolução convergente se dava em qual contexto? Você tem um ambiente, ou seja, um nicho ecológico específico, e aí você precisa se adaptar naquele nicho ecológico específico. Qual o nicho ecológico da espécie Marsalasaurus? Classe média baixa, evangélicos / neopentecostais, principalmente neopentecostais, pessoas com baixa instrução e desesperadas para resolver o problema delas, certo? Qual o nicho ecológico do Pastor Mirim? Neopentecostais, pessoas querendo ganhar dinheiro, pessoas com baixa instrução, certo? Então nós temos aí ambos com origens diferentes, idades diferentes, atuando no mesmo nicho ecológico. Como funciona, vejam só, a evolução convergente da identidade digital. Veja até na aparência, a gente começa pela aparência, o cabelo, o dente de porcelana, aquele dente que tá escravo, e os dois ficam, veja, eu larguei por isso, ó, o dente, essa arcada, né, branca, né? O mesmo tipo de roupa. Já o menino tá fazendo a harmonização facial. Inclusive a harmonização facial, ela leva a uma convergência. Todo mundo fica igual com a harmonização facial. É porque você vai pegando todas as coisas específicas das outras pessoas e você transforma tudo igual. O cara tem um queixo quadrado e tal. O cara eles mexem na harmonização facial pra todo mundo ficar igual. As mulheres também ficam com aquela beiça, aquela cara assim, ó. Né? Então, veja que a evolução convergente nos leva a isso. E a evolução convergente nos entrega este tipo de situação que é bizarra. O menino, ele já virou um marçal, porque a pressão seletiva leva para que todos se pareçam um marçal. Assim como a pressão seletiva vai elevando eles a ficarem iguais. Pegue todo mundo da bancada, que eu vivo zoando, né? Todo mundo da bancada da bala. Eles são iguais, a barba, cara de mal, arminha na lapela, discurso bolsões, é evolução convergente. Eles vão todos convergindo para ficar inclusive fisicamente iguais. Então esse menino, em pouco tempo, ele nos mostra que os estímulos para ser um malandro, para ser um picareta, são simples, claros, a forma como você atua é mais ou menos a mesma, e aí você começa a se parecer, e você começa a se juntar. Então, por exemplo, que você tá lá, o Marçal e esse menino, você já sabe tudo que tá acontecendo.